Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa para esse confronto contra o Internacional, o Galo que vai embalado por essa classificação e a ótima partida que o Galo fez nessa semifinal, vai com tudo para cima do Internacional. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Do Atlético, que depois da classificação para a final da Copa Sul-Americana, o Atlético se representou hoje de manhã na Cidade do Galo. Para o jogo de domingo contra o Internacional, o São Paulo vai ter 2 desfalques. Guilherme Arana e Gustavo Scarpa. Os dois tomaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos por essa partida. No entanto, o momento do time é muito bom, né? A confiança está lá no alto e é hora de deslanchar também no Campeonato Brasileiro. A gente vai a Belo Horizonte falar ao vivo com o Roger Cazé sobre a missão do Galo hoje contra o Del Valle. Vocês acham que o Galo é favorito em quanto, de 0 a 100? Vou começar com o Cazé. Cazé, de 0 a 100, você opina em quanto o favoritismo atleticano? 95. Olha! 43 mil ingressos vendidos, torcida indo pra cima junto com o time. Precisa fazer valer esse fator casa aí, né? Queria pedir para o Cazé desenvolver essa confiança toda no Galo. Como todas as atenções agora estão nesse funil, né, da Sul-Americana, e o elenco do Galo, se a gente for olhar no papel, é muito bom. O Sampaoli claramente tem melhorado a equipe. O Sampaoli, ele conseguiu transformar o Atlético nesses 2, 3 jogos últimos, tanto de brasileiro como da Sul-Americana, de um time daquele que você pode falar assim, esse time é a cara, é o time do Sampaoli. Eu sempre falava, né, gostaria muito de trabalhar com o Sampaoli, né, porque ele é um cara que gosta muito de atacar. E agora a gente tá pegando ritmo de novo, tá pegando sequência de jogos. Titular 4 vezes com o treinador argentino. 1 gol e 3 assistências. 2 contra o Del Valle. Pouco antes do jogo, era fácil cantar outras pedras. E faz lembrar também que do lado esquerdo, o Guilherme Arana, jogo após jogo, também vem apresentando uma melhora. 3º gol do lateral na temporada. 2º sob o comando de Sampaoli. Na jogada que aumentou o placar, gol e passe também de 2 resgatados pelo técnico. De tudo é criador de jogada pro lado do campo. O Bernard tem sido esse criador de jogada por dentro. O Bernard é tipo um falso 9. 2º gol decisivo de Bernard na Sula. 7 vezes titular com Sampaoli. Antes disso, neste ano, só tinha começado fora do banco 3 vezes. A gente tem tido uma evolução muito boa como grupo, em entendimento também daquilo que a comissão técnica tem nos pedido. O Sampaoli agora está conseguindo extrair o melhor de jogadores que, quando chegaram ao Atlético, realmente demoraram a se encontrar, o Dudu, o próprio Bernard, o Hulk com uma temporada muito atípica daquilo que a gente conhece do Hulk com a camisa do Atlético. Esse sempre vai aparecer nas previsões pré-jogo, seja qual for a partida. Talvez para essa noite, eu acho que ele vai usar o Hulk pelo poder de fogo, por jogar em casa e contagiar o torcedor, exato, né? Deu o passe para o gol de empate com o Del Valle no Equador, fechou a conta na terça-feira. Primeiro gol dele na nova gestão. Fui plantando para colher na hora certa. Com o time evoluindo, antes ou depois de cada jogo, vai ficando mais fácil acreditar no Galo. Que sejamos sábios para poder desfrutar desse momento e que, se Deus quiser, ganhar esse título que é tão especial para a história do Galo. Olha aqui, a gente falando aqui sobre o favoritismo do Atlético e tal. Onde o Atlético tem mais ou menos favoritismo? Contra esses adversários? Cara, pra mim é o mesmo. Não, diante dos dois, qual que é mais? Não, pra mim o Atlético é muito favorito diante dos dois. Pra mim o Atlético vence qualquer um dos dois adversários. Eu tava te assistindo no Jogo Aberto antes da gente entrar no ar e eu vi você falando que o Palmeiras, sendo eliminado pela LDU, que pra mim não vai acontecer, o Palmeiras vai passar, mas você dizendo que o Palmeiras, sendo eliminado pela LDU, o torcedor do Flamengo já pode ir pra rua comemorar. Pra mim é a mesma coisa. O Atlético passou do Independente Del Valle na terça-feira, que pra mim era o adversário mais complicado. O torcedor já pode comemorar. Pra mim tá tranquilo. O Atlético vai ser o campeão da Copa Sul-Americana, independentemente do adversário. Eu não vejo assim de verdade, que eu não entendo. Até entendo. O Thiago falou lá na rádio que ele não acompanha o futebol chileno, não acompanhou a Laú, não acompanha o futebol argentino, e aí a gente tenta levar os números assistiu ao jogo da ida. Tenta levar os números para ele e mostrar,
existe qualidade nas duas equipes. Não existe aqui. A qualidade, por exemplo, da Laú, eu não posso só simplesmente pegar e falar assim, Elton, mas isso foi lá no início da temporada. Não, na disputa da Libertadores, na primeira fase da Libertadores, essa equipe da Laú estava em um grupo com Estudiantes e Botafogo. E ela ficou a 2 pontos de se classificar. Ela teve num grupo com o líder, que foi o Estudiantes, com 13 pontos, o Botafogo com 12 e eles com 10. Os 3 com o mesmo número de vitórias. Então, assim, foi por detalhe que essa equipe não se classificou. Essa equipe da Laú venceu o Estudiantes por 2-1 jogando na Argentina. Então eu não posso desqualificar plenamente uma equipe. Mas não é o mesmo Estudiantes, eu não posso desqualificar São uma outras equipe equipes, já que na passou atual bastante parte da temporada. Ô, Thiago, deixa a gente falar, cara. Mas eu tô discordando de olha você. Só, eu tô então discordando espera, de você. porque tá no quadrinho, só tá eu. Não tem quem problema tá em casa, discordar de você. Só tá tendo ruído. Quando foi o do Breno, deixa ele falar, pô. Quando foi o do Breno fazendo, você falou Então mete o It's Time aí. Continua falando. Então vai no It's Time. Não, só tô discordando de você. Augusto, coloca eu aqui. Coloca só eu. Discordo 100%. Fala, Thiago, eu vou dublar você. Não. Põe o Thiago do lado aí e mete o It's Time aí pra nós. Eu não entendo o problema do Elton de velho, olhar para o que aconteceu em janeiro e saber que o que aconteceu em janeiro é completamente diferente do que acontece agora. Nós estamos falando de, por exemplo, do próprio Atlético, um Atlético que, no período em que esse time da Laú estava disputando a Libertadores, o Atlético não conseguia ganhar do Cienciano. E o Elton mesmo vem aqui e fala, olha, o que acontece com o Cienciano, o que aconteceu com o Atlético diante do Cienciano é diferente do que acontece com ele no playoff da Sul-Americana. Fala que é um Atlético completamente diferente, que não perdeu. Ele mesmo falou isso aqui, que depois que passou do Bucaramanga, o Atlético não perde. Então, o time muda. A mesma Laú que tomou 2 gols do Lanús em casa. Mas a questão, sabe o que é? Se a gente parar agora e olhar, por exemplo, o HG tem há 4 meses. Mas é porque o Rock Balboa aqui, ele não... Ele falou que o Thiago tá someando. O Rock Balboa não gosta do conflito. Ele não gosta do conflito. Porque assim... Ele é meio paz e amor. O Elton é paz e amor. Eu não tenho dessa, não. O Thiagão vem que eu vou no peito. Eu tava explicando televisão pra ele. Porque quando tá aberto assim, Breno, eu e você pode trocar uma ideia. Mas quando tá fechado só em um... Fica eu falando e o outro falando no fundo. Não dá pra entender nada. Agora, quando tá aberto, Gutão, coloca aberto. Aí se tem 3 falando isso, aí tá tranquilo. Se pegar o VAR, aí só paz aqui, ele tá desperdiçado aqui. Doutor, produtor, editor. Mas se pegar o VAR, se pegar o VAR, tava focado em você. Você não precisa de ter uma equipe na HG Play. Você precisa de ter um só. O tempo Elton inteiro. Novaes. O tempo inteiro, o Guto demonstra isso pra vocês. Olha ali. Olha como que ele fechou. Agora tá eu e você debatendo. Mas aí agora eu te pergunto. Agora eu tenho que olhar pra lá ou eu tenho que olhar pra cá? Pra onde você quiser. Não, você que me fala. Porque se eu olhar pra cá, eu vou ficar de costa pra cá. Todo mundo vai estar entendendo. Vai estar? Vai estar entendendo. Então tá, mas agora não quer falar com você, não. Quero ir no peito dele ali. Entendeu? O Guto dá aula pra vocês, só que vocês não acompanham o diretor de TV. Aqui, vê se o Guto dá aula todo dia. Eu vou pegar o VAR e mostrar pra vocês o Breno hoje, fechado e o Elton falando na orelha dele. Eu vou pegar o VAR e mostrar de hoje. Fechado no Breno, o Breno aparecendo aqui e o Elton falando na orelha dele. De hoje. De hoje. Vou postar nas redes sociais. Mas deixa eu voltar aqui só o raciocínio, só pro torcedor entender. Aqui, ó, 4 meses que o Thiago, que o HG fala, que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana e o Atlético não jogando absolutamente nada. Por quê? Porque existe um bairrismo nosso. E é claro que a gente chega aqui e quer passar pro torcedor o desejo que a gente quer é do Atlético ser campeão. Agora, pra mim, o maior adversário do Atlético não é nem o Lanús, nem é o Atlético. O maior adversário é qual Atlético vai chegar lá na final. Porque o Atlético, por exemplo, ele não consegue nessa temporada 3 vitórias seguidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei qual é o Atlético que vai chegar, sabe? Eu não sei. Eu não sei, por exemplo, olha só, o Atlético vai jogar com o Internacional, o Atlético vai pegar o Bahia, vai pegar o Sport, vai pegar o Palmeiras para depois chegar lá. Eu não sei nesses 4 jogos se o Atlético vai conseguir 4 vitórias, 4 derrotas, como é que vai chegar a parte do emocional, eu não sei. Mas eu confio que o Atlético tem chance e é favorito, na minha opinião. Mas claro que tem um bairrismo, um clubismo, porque eu quero que o Atlético... Tem. Agora, se eu for analisar como o Elton falou,
a questão do time por time, eu ainda acho que o Atlético tem um elenco melhor do que os dois, Elton. Elenco melhor, indiscutivelmente. Mas eu acho que o fator Atlético, ele é preponderante em relação aos adversários. Eu, inclusive, estava ouvindo, que eu tenho um hábito, e é sério isso, não é onda, eu tenho o hábito de ouvir todos os dias, eu ouço Sala de Redação, lá no Sul. Eu adoro o estilo do programa deles. Aí eu estava ouvindo. Quando eles falam de Inter e Atlético, e vão meio que fazendo uma comparação, não é igual a gente faz aqui o pau-pau, não, mas eles acham que o Atlético é amplamente superior. Elenco, amplamente superior. Aí eu fiquei até curioso pra gente fazer um pau a pau aqui pra ver se realmente é amplamente superior. Porque eu acho que é superior, mas eu não acho que é amplamente. Agora, com os elencos, mesmo não conhecendo demais, muito bem os elencos dos dois, o Atlético, combinamos, né? O Atlético não estar vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro e não está na Copa Sul-Americana, como o próprio Arana falou, aos trancos e barrancos, foi seguindo e tal. Cara, o elenco do Atlético é bom. Teve uma época que eu achei que era muito bom, mas é bom. É desequilibrado. Desequilibrado, muito. Mas é bom. Então, de fato, se olharmos para elenco, o Atlético é superior, sim. Agora, é um jogo só, né, Valor? Eu acho o Atlético favorito. Não favorito como o Thiago, favoritaço, né, que o Thiago gosta. Aliás, o Thiago tá falando aí que o Elton não pode voltar no tempo e falar do que a Laú fez no começo do ano, mas ele no começo do ano, por exemplo, falou que o planejamento do Atlético era fantástico e ele segue aqui normalmente, né? É a bola que rola, Thiago. Eu cheguei nesse falou que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro também, Malu. É a bola que rola, isso acontece. O Cruzeiro não tem como ser campeão brasileiro, não? Isso acabou pra você? Mas o Atlético, pra mim, é favorito, não muito favorito. E eu discordo até do Breno com relação quando ele diz: a gente não sabe qual Atlético que vai ser. Eu acho que esse Atlético agora já tem uma identidade, tá? É que nem aquela primeira identidade que você tira quando é criança, aquela, sabe, a primeira identidade que a gente tira. Cabeçudinho. As perninhas finas, mas por quê? Por que é essa primeira identidade mais nova? Por conta dos 14 jogos com o Sampaoli. Eu acho que o Atlético tem uma maneira muito bem definida, até quando outros jogadores entram, comportamental também. Eu não tenho informação, mas o que o Atlético me passa hoje, mesmo nos jogos que não joga tão bem, o Atlético acabou aquela passividade dos jogadores. Mas a questão, Valor, é resultados que eu tô falando. Sabe por quê? Porque olha só, nós estamos falando aqui de uma Sul-Americana, tem 4 jogos do Campeonato Brasileiro até a final. Certo. O Atlético não tem uma regularidade no Campeonato Brasileiro. Perfeito, né? Terrível o Campeonato Brasileiro. E aí, se você pegar para trás, você vê o Atlético fazendo um grande jogo contra o Cruzeiro, mas aí no jogo seguinte o Atlético vai, se eu não me engano, o Fluminense chega lá e toma uma tarracada. Mas foi o último, né? Mas e aí depois, contra o Corinthians foi o último jogo aí depois ruim você joga do Atlético. contra o Corinthians. Um tempo muito ruim, Pois né? contra o Corinthians. Mas aí depois contra o Corinthians você teve o quê? Você teve um Ceará aqui que você ganha de 1-0 e o Everson faz 2 grandes defesas. Então assim, você tem uma oscilação. Mas é uma construção, Breno. Eu concordo, mas o meu medo é Internacional lá. Você viu o que o Internacional tá fazendo? A torcida, a promoção é de graça pro sócio. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. E outra coisa. Sócio torcedor não paga ingresso. É de graça. Cara, se o Atlético. Vai lotar. Então, se o Atlético souber aproveitar o desespero do Inter lá. É isso que eu levantei em cima, HG. De colocar o que tem de melhor. Se souber usar bem isso, cara, se o Inter perder pro Atlético lá, é uma crise sem tamanho. Então, esse é um lado. Agora, você imagina o seguinte, aí vamos olhar um outro lado. Se o Atlético tiver uma instabilidade que ele apresenta, você tem um Inter, você tem um Bahia, que vive um grande momento, você tem um Sport Bahia lá... oscilando agora, mas é um adversário difícil. É um adversário difícil. Concordo você tem um com Sport lá que nunca é fácil você jogar lá na Ilha do... Pelo menos pro Atlético nunca é fácil. Sem treinador, né? E o campeonato dos caras então, assim, acabaram. Cara, é irregular. Orgulho, né? A gente olha, e é natural que a gente olhe para o Atlético, eu tô falando olhar para o Atlético por causa do desequilíbrio, né, gente? Porque o Cruzeiro, que é o principal rival, faz uma campanha de excelência no Campeonato Brasileiro. Então a gente olha para o Atlético no Brasileiro e questiona, mas eu acho que esse momento que o Atlético está vivendo aqui, esse desespero, ele obviamente tem muito a ver com o período de Cuca como treinador, que ali não acontecia nada. Com certeza. Aí o Sampaoli chega, pega a terra arrasada e vai começando a dar um molde nesse time. Você já vê um time defensivamente um pouco mais ajustado. Gostei desse trio de zaga aí, acho que fica muito seguro, etc e tal, tá ponto. Mas onde eu quero chegar diante de tudo isso? Eu tenho visto
os jogos do Palmeiras, do Flamengo, do Bahia e tal. Cara, eu não tô vendo ninguém sobrando pra caceta. O Cruzeiro oscilou, o Palmeiras oscilou, o Flamengo perdeu o jogo que ninguém imaginava que pudesse perder pro Fortaleza, entendeu? Então, assim, esse período de desespero total, é por isso que eu acho que nós precisamos ter muito cuidado nesse jogo do Cruzeiro no final de semana. Ah, o Vitória, desesperado, etc. Então, o Cruzeiro está sem seus 2 zagueiros e nós não estamos falando da ausência de uma dupla qualquer, não. Então, muito cuidado, até esse Inter lá, com essa mobilização. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro do Globo Esporte, depois os donos da bola, completando o vídeo aí, falando muito do nosso Galo. E, claro, muito importante, a sequência do Galo até chegar na final. Então, como o Breno Galante falou muito bem, temos que dar uma boa resposta no Brasileiro para a gente conseguir chegar na final com essa moral igual a gente está agora. Porque o jogo da classificação foi um jogo excepcional, o melhor jogo da temporada do Galo. E agora, foco total no Brasileiro. A gente precisa distanciar cada vez mais lá do Z4 e ganhar mais confiança com esse time. Então, é claro que é um trabalho de construção ainda do Sampaoli, mas a gente acredita que vem dando resultado. Tem altos e baixos, tem oscilado ainda, mas parece, cara, com esse último jogo, que a equipe conseguiu entender o que o Sampaoli quer, tá? A proposta do Sampaoli já tá ficando com a cara dele. É claro que contra o Inter a gente vai ter o desfalque do Scarpa, que a gente já jogou na terça-feira sem ele, e o Arana. Mas temos aí o Caio Paulista, que com o Sampaoli vem dando ótimos resultados, vem jogando bem. Então é mais um resgatado pelo Sampaoli. Então, assim, a gente fica na expectativa, é claro, desse jogo de domingo, para ver o comportamento do Galo e, se Deus quiser, embalar de vez na temporada. Esse é o momento do Galo embalar, pegar um Internacional, tá pressionado, pô, o jogo vai ser lá, mas tem condições, como o HG falou aí, se você for comparar cara a cara, eles fazem comparação pau a pau, lá eu não tenho isso não. Na comparação cara a cara, fora as brincadeiras, o Galo é melhor. Só que o Inter também, dentro da casa dele, tem a sua força, mas não vive um bom momento. O Galo tem um melhor momento agora com essa grande vitória na Sul-Americana, tem um melhor elenco. Então a gente tem que chegar lá e fazer um bom resultado. Tem que vencer fora de casa. O Galo precisa voltar a vencer fora de casa também. Então a gente fica nessa expectativa para essa partida de domingo. Então a gente vai trazer durante a semana aí tudo sobre essa preparação para esse jogo contra o Inter lá na casa deles. Estão fazendo essa promoção para tentar pressionar, né, o Galo, mas mesmo com a torcida, eu gosto de lembrar o último jogo contra a LDU lá. LDU não, rapaziada. Perdão, Independente. O Del Valle. Então, lotado. É claro que o Galo fora de casa lá teve altitude e tal, mas o primeiro tempo não foi tão bem. No segundo tempo, eu vim falando para vocês aqui, o Galo foi melhor que o Del Valle no segundo tempo lá. Se tivesse mais 5 minutinhos, conseguiria o gol, conseguiria a virada. Então, existe sim essa possibilidade agora do Galo conseguir embalar na temporada, ganhar confiança no Brasileiro, para a gente chegar lá no dia da final com a moral lá em cima e ir para cima de vez e conseguir levantar essa taça internacional. Vai ser o título do ano do nosso Galo, né? Porque o estadual, até porque depois do estadual teve muito altos e baixos, teve mais baixos do que altos, né? E nosso alto agora, né? Que a gente está vivendo, a gente acredita que o Galo vai sim embalar para cima do Inter. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final.
Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Eu sempre fico aqui o dia inteiro pesquisando, procurando as matérias para trazer esse corte todo do nosso Galo para vocês. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.